Olá, se você está estudando para fiscal ou controle, eu tenho um recado para você. Olha só, se hoje você olha para a TI e essa matéria te traz insegurança, sente que você não tem capacidade e percebe que essa matéria pode colocar sua aprovação em risco, presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez o problema não seja a sua dificuldade. Talvez o problema seja o método que você está seguindo. Porque TI não precisa ser um monte de amontoado de termos técnicos, conceitos soltos e aulas que parecem ser feitas para quem já é da área. O que te falta na maioria das vezes é um método que traduz a TI para a realidade da prova e para a cabeça de quem está estudando para concurso. Prazer, eu sou o Sami Abdo, auditor do Banco Central do Brasil, e nos próximos minutos eu quero te provar que aprender TI é possível, mesmo que você não seja da área e desde que você estude do jeito certo. Ok? Então, me dê alguns minutinhos, porque eu vou trazer um panorama para você daquelas matérias-chave para a sua preparação. Então, você vai entender qual é o melhor caminho a se seguir e como essas matérias se relacionam. Vamos lá? Começamos esse assunto nosso com a matéria de banco de dados relacionais, seguido de banco de dados no SQL, Business Intelligence, mineração de dados, Big Data e ciência de dados, IA e aprendizagem de máquina. Essas 6 matérias são o núcleo, o cerne do que vem sendo cobrado na área fiscal e controle. Provas como Cefaz Ceará, Cefaz Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso, Receita Federal lá mais atrás, TCU lá mais atrás. Então todos esses concursos trazem essas matérias como núcleo de cobrança. E elas todas se relacionam. E a gente pode aprender de uma forma bem tranquila todas elas. Então, vamos lá? Olha só. Suponha que você tem uma padaria. Você tem uma padaria, todo dia as pessoas estão lá comprando pão, pão de queijo, biscoito, por aí vai. Então, o que acontece? A cada pessoa que alguém faz uma compra, a atendente vai registrar essa operação, esse produto que está sendo vendido. E cada registro de produto vendido vem para um banco de dados, ok? Tudo bem, então a gente tem um banco de dados, vai recebendo essas informações que das compras estão sendo realizadas. Agora imagine também outra situação. Imagine que essa mesma padaria, você também consiga fazer a compra via internet. Então as pessoas que estão comprando na internet, elas vão fazer a compra, então ela vai lá, comprou o pão de queijo, o pão, o biscoito dela, e essas informações vão sendo gravadas em outro banco de dados. Claro que aqui é uma situação hipotética para facilitar a sua compreensão. Ou seja, nós estamos ao longo do dia recebendo informações que estão sendo registradas pelo atendimento presencial dessa padaria. Então vamos lá, nós temos que a pessoa passou e a atendente registrou. Olha, a cliente é uma mulher, ela comprou 10 pães de queijo e o valor total foi R$ 15. Olha, passou também um homem, ele comprou 5 pães e o total foi R$ 6. Olha, passou também um outro homem, ele comprou 7 biscoitos e deu um total de R$ 10. Então, essa operação presencial está sendo registrada a cada transação. Essa é a nossa base operacional. Cada transação do dia a dia está sendo registrada no nosso banco de dados. Agora, e o outro lado? E aquela pessoa que está comprando pela internet? Vamos ver essa situação? Olha só, ela está aqui. Então, a pessoa que está comprando pela internet também está tendo os dados registrados no seu banco de dados. Olha só. Então, nós temos que tivemos M. Quem é M? Uma mulher. Comprou 5 pães de queijo e deu R$ 7. Temos também uma outra mulher que comprou 10 pães e deu um total de R$ 12. Temos também um homem que comprou 2 biscoitos e deu R$ 3. Então veja, nós temos diferentes bases recebendo as informações que chegam a todo momento. Todas as informações de compra são registradas nessas diferentes bases de dados, ok? Agora, imagine só, você é a dona proprietária dessa padaria e você quer saber, ok, eu sei que eu tenho os clientes que estão comprando todo dia, várias centenas de vendas, mas eu queria saber qual que é o perfil do meu cliente. Eu vendo mais para mulher ou eu vendo mais para homem? Porque a partir disso eu quero tomar uma decisão estratégica. Eu quero saber se eu vou ofertar uma promoção para produtos voltados para mulheres, ou se eu tenho que, na verdade, atrair mais homens. Enfim, eu quero entender qual é o perfil do meu cliente. Mas como ela vai fazer isso? Sendo que ela tem acesso apenas a vários registros muito pequenininhos, muito granulares de cada operação. E veja que em uma tabela está registrado mulher, mas em outra tabela está registrado apenas M. Em outra tabela está registrado homem, mas em outra tabela está registrado apenas H. Como que ela vai saber que isso se trata da mesma pessoa, do mesmo perfil de cliente? Homem ou H está se falando de homem. Mulher ou M está se falando de mulher. Como que ela vai lidar com tudo isso? Então aqui nós precisamos fazer um processo chamado ETL. O que a gente faz no ETL? A gente vai extrair as informações das nossas bases. Então nós temos aqui 2 bases. Eu vou extrair essas informações, eu vou transformar essas informações e vou fazer uma carga. Esse aqui, pessoal, é um processo que a gente começa a fazer de Business Intelligence para que a gente consiga fazer com que o gestor
o dono ele tome a decisão com base nos dados. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Então, olha só. Eu vou fazer a extração, eu vou pegar essas informações das minhas bases de dados, eu vou transformar e vou carregar no meu DW. DW é o meu Data Warehouse. É uma base de dados feita especificamente para receber um conjunto de dados e que possibilite que seja otimizada para que sejam feitas consultas, pesquisas analíticas nessa base. Então, o que vai acontecer aqui em termos práticos? Olha só o que vai acontecer. Em termos práticos, quer dizer que eu extraí essas informações e eu transformei. Qual foi a transformação que eu fiz? Lembra lá que a nossa dona proprietária, ela quer saber qual é o perfil do meu cliente? Então ela quer saber quantos produtos a mulher compra e quantos produtos o homem compra. Quem compra mais na minha padaria? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu pegar aqui mulher, eu sei que ela comprou 10. E eu sei que o M aqui também se refere à mulher. Então eu tô lidando com esse dado. Eu estou transformando esse dado para conseguir interpretar. Então olha só. Eu sei que eu tive 10 compras da mulher. E aqui teve mais 5 da mulher. E aqui teve mais 10 da mulher. Então eu vou armazenar. Eu vou transformar essa informação. Eu vou transformar. Eu tenho aqui 3 registros. Só mulher, MM. Eu vou transformar isso em um único registro. E eu vou carregar no meu DW. De forma que eu sei que mulher, ao todo, ela compra 25 produtos. 10, 5 e 10. E o homem? Quantos produtos o homem compra? Eu faço o mesmo processo. Eu extraio as informações do homem e eu quero transformar essa informação em um único registro para carregar no meu DW. O meu Data Warehouse, o meu armazém de dados, ele vai receber as informações agregadas. Ela não vai ter o dado operacional, ela vai ter um agregado que seja útil para que o meu dono, para que a minha dona proprietária consiga ter os insights dela. Então eu vou perceber que tive 5 com 7, 12 produtos vendidos para homem, mais aqui tem mais 2. Então quer dizer que ao todo os homens compraram 14 produtos. Olha só, isso aqui já nos permite tirar um insight. Me parece que, né, as mulheres compram quase 2 vezes mais do que os homens compram. Então isso me permite trazer traçar um perfil do meu cliente. E aí imagina a situação. Por quê? Agora que eu consigo ter esse dado agregado, a minha dona proprietária ela vai conseguir gerar relatórios analíticos, vai conseguir gerar aplicações e vai conseguir minerar os dados, ou seja, ela consegue vir no Data Warehouse, nesse armazém de dados que contém os dados já tratados, os dados agregados, e aí sim ela consegue gerar relatórios. Ela consegue gerar aplicações com dashboards, com gráficos, e ela consegue também minerar os dados, ou seja, a partir do momento que eu tenho vários dados aqui já extraídos, transformados e carregados no DW, ela consegue minerar os dados, ela consegue usar técnicas, usar algoritmos para poder investigar esses dados e tirar insights, perceber perfis, perceber coisas que ela sozinha não conseguiria. Mas como a gente tem os dados agregados, transformados e tratados, ela permite sim usar da mineração de dados e chegar a vários insights. Deu para perceber? Isso aqui, pessoal, a gente já passou por muita coisa. A gente passou por banco de dados relacional. E por que aqui é banco de dados relacional? Porque os dados são armazenados em tabelas. Então, tem uma relação, os dados são armazenados em tabela, eles são dados estruturados. Tem as colunas, as linhas, tudo certinho. Depois a gente transformou e carregou no nosso DW. O Data Warehouse, repito, ele é feito para ser consultado, para a gente armazenar informações históricas. Então, imagine que você tem aqui dados de 10 anos dessa padaria, dados agregados. Você consegue comparar quantos por cento está tendo de aumento nas vendas de janeiro do ano passado para o ano agora? E nos últimos 5 anos, quantos por cento de aumento de vendas está tendo? Ou dependendo de redução de vendas. Então eu consigo, com base nisso, olhar para o meu histórico e procurar padrões, entender como que o meu negócio está funcionando. E assim, a nossa dona proprietária vai ficar feliz, porque agora ela consegue, por meio dos dados, entender como o seu negócio funciona. Certo? Vamos seguir então? Porque nós temos mais coisa. Imagine o seguinte, ok, a gente avançou, nós amadurecemos, agora a gente consegue entender muito bem o nosso negócio, mas a nossa dona proprietária, ela também quer saber como que a padaria dela é vista nas redes sociais, externamente, como que o público vê a padaria dela. E para isso ela vai ter que fazer algo um pouco mais complexo, por quê? Olha só, agora não basta mais a gente ler as informações dos nossos bancos de dados, das compras feitas pelos clientes. Não, eu quero saber o que estão falando da minha padaria no Instagram, o que estão falando da minha padaria no YouTube, como estão os posts os posts da minha padaria, como estão falando no Twitter da minha padaria. Ela tem sido bem vista ou ela tem sido criticada? É isso que a gente quer saber agora. Mas veja, o nosso cenário agora está mais complexo. Por quê? Porque agora eu tenho vários e vários dados não estruturados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que antes a gente tinha a nossa base de dados que estavam os dados armazenados em tabela.
tudo bonitinho, tabela, linhas, colunas, mas agora não. A partir do momento que eu estou olhando para dados de Instagram, que lá vai ter fotos, eu estou olhando para dados do YouTube, lá vai ter vídeo, eu estou olhando para posts e comentários de rede social, eu passo a ter vários dados diferentes que são dados não estruturados ou semi-estruturados. Eles não têm aquela estrutura rígida que um banco de dados relacional, tabela, com as suas colunas e as suas tuplas tem. Ele agora é mais uma coisa mais, né, bagunçada, os dados são de diferentes fontes. Eu não tenho mais controle sobre esse dado, porque o dado é lá do Instagram, o dado é lá do Twitter, o dado é lá do YouTube. Ele é que armazena o dado da forma dele, eu só consigo extrair. Ou seja, agora eu passo a ter que lidar com dados semi-estruturados e não estruturados. Agora a coisa está muito mais complicada. E para isso, para a gente conseguir extrair essas informações, para dar a resposta que a nossa dona proprietária precisa, eu vou fazer um processo chamado de ELT. Ou seja, eu vou extrair as informações, então eu vou pegar essas várias informações, vou extrair, eu vou fazer agora a carga. O L aqui, né, pessoal, é de load. Eu vou carregar, mas eu vou carregar onde esses dados agora? É no meu Data Warehouse? Não. Agora eu vou carregar naquilo que a gente chama de Data Lake, no nosso lago de dados. O Data Lake, ao contrário do Data Warehouse, ele permite armazenar dados, não só permite, ele é mais adequado para armazenar dados semi-estruturados, não estruturados, estruturados, tudo que é tipo de dado. Então eu vou extrair esses dados e vou jogar tudo no meu Data Lake. É um grande repositório de dados, é um lago de dados cheio de dados. Enquanto no Data Warehouse eu tinha dados estruturados que eu peguei, eu extraí, transformei, carreguei no Data Warehouse, Data Lake não. Ele vai recebendo dado bruto ou dado pouco alterado. Ele vai ser um grande lago de dados. E aí, veja só, a partir do momento que eu tenho o meu lago de dados com várias informações de diferentes dados, dados estruturados de rede social e por aí vai, agora sim, quando eu for consultar a informação, eu faço a transformação. Então, apenas quando eu for ler o dado ali do meu lago de dados, eu vou transformar. Lá antes, o que a gente fazia? A gente extraía, transformava e carregava. Agora não. Agora eu extraio, eu carrego e quando eu for consumir essa informação, eu transformo. E aqui nós aprendemos a diferença entre ETL e ELT, algo bastante cobrado nas provas. Nós também vimos a diferença entre Data Warehouse e Data Lake, né, lago de dados. Data Warehouse para dados estruturados, Data Lake para dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados. Isso tudo aqui, ó, também, quando a gente entra nesse mundo, a gente está falando de Big Data, porque eu preciso consumir essas informações em grande volume. Imagina o tanto de dados que tem na internet, né? E muita velocidade, porque às vezes eu quero saber em tempo real o que eles estão falando de mim. E eu preciso também lidar com dados diferentes, dados voláteis, dados diferentes, estruturados, semi-estruturados. Então, veja, eu tenho os Vs de Big Data, né? Eu tenho que falar de volume, eu tenho que falar de velocidade, eu tenho que falar de viscosidade, de valor, de vários Vs que representa esse mundo cheio de dados e que eu tenho que ter as tecnologias necessárias para tratar tudo isso. Estamos bem até aqui? Por quê? A partir do momento que eu tenho todo esse ecossistema de vários dados, de Data Lake, de Data Warehouse, de bases de dados relacionais, de bases de dados não relacionais, no SQL, né? Eu consigo chegar no ponto que nós estamos hoje, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho Big Data, tecnologias para permitir eu processar e lidar com esse grande volume de informações, e a partir do momento que ao longo dos anos foi tendo um barateamento também do hardware, eu consigo chegar naquilo que a gente chama de IA, inteligência artificial. Então, com base em tudo isso, com base em todo esse ecossistema, com essa quantidade enorme de dados, com as tecnologias evoluindo, eu consigo então chegar e aplicar aprendizagem de máquina, inteligência artificial, processamento de linguagem natural. Então, esse é o suprassumo, né? Esse é aquele tipo de conteúdo que as bancas estão amando cobrar. Tudo bem? Consegui passar uma ideia para você? Olha só, aqui nós vimos muita e muita coisa. Nós vimos bancos de dados relacionais, NoSQL, né, bancos de dados não relacionais, BI, esse processo todo para tomar de decisão é o Business Intelligence, mineração de dados, que é quando eu vou lá no meu Data Warehouse e vou minerar, vou procurar insights usando técnicas e algoritmos, Big Data, que é esse contexto com vários dados de diferentes tipos que eu preciso consumir com velocidade e em volume, e a gente combina ali em ciência de dados, IA e aprendizagem de máquina. Veja só, pessoal, esse é o cerne do que mais tem sido cobrado para vocês da área fiscal e controle. Ok? Aqui é um panorama. Eu espero ter te mostrado por exemplos que TI é possível, TI é palpável, TI é diferente do que você tem visto por aí. Então, nesse curto tempo, eu espero ter conseguido cumprir o meu objetivo, que é te mostrar que há uma forma de aprender TI de verdade, uma forma que é diferente daqueles que o mercado te oferece. Espero ansioso para ter você aqui no Domínio TI, para ver você junto daqueles que tinham TI como a matéria mais complicada e que hoje TI tem o seu grande diferencial competitivo. A gente tem conseguido resultados absurdos com alunos
aprendendo TI, pegando questões e lidando com elas de forma segura, inclusive em discursivas. Então, você tem agora a oportunidade de aprender TI como ninguém nunca conseguiu te explicar. Será um prazer ter você por aqui.